Neste momento, passamos a apresentar o programa espírita O Cristo Consolador, sob a direção Isoldino Rezende de Moraes. Realização Grupo Espírita Eurípedes Barçanufo. Queridos ouvintes, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para levar uma mensagem de paz e de amor e de carinho em seus lares. Fique conosco. Oração de intercessão. A oração intercessória em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retira a aflição, que constitui recurso de reeducação, todavia. Suaviza a aspereza da prova, inspira o calceta, auxiliando a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Ademais, acalma e dulcifica aquele que ora, por elevá-lo às regiões superiores onde áureas emoções transcendentais que lhe alteram para melhor as disposições íntimas. A oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para os equipamentos fisiológicos. A emissão do pensamento impressa e canaliza as forças vivas em direção do objeto almejado, terminando por alterar a constituição de que se reveste o ser. Quem ora encontra-se, porque sintoniza com a ideia divina em faixas de sutis vibrações, inabituais, nas esferas mais densas. Dirigida aos enfermos, estimula-lhes os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células e recompondo o quadro que o paciente deve preservar. Projetada no rumo do atormentado, alcança-o e acalma-o, desde que esse se encontre receptível, como é fácil de compreender-se. E mesmo que ele não sintonize com a onda benéfica que o alcança, não deixará de receber-lhe o conteúdo vibratório. Alguém que se recusa à luz solar, mesmo assim, é bafejado pela sua radiação e pelas ondas preservadoras da saúde e da vida. A oração propicia equivalentes resultados salutares. A oração pelos mortos constitui valioso contributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável. Semelhante a telefonema coloquial, a rogativa lhes chega ungida de afeto que os sensibiliza. O conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas, planificá-los. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama vigoroso sobre os destinatários, ensejando-lhes abrir-se à ajuda do Pai na sua direção. Deve-se orar no lar, sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico o espírito mentalizado, sendo que, pelo contrário, este permanece aturdido ou perturbado junto à família, libera-se ou vai recambiado para hospitais e recintos próprios do além, onde se equilibra. Demonstra o teu amor pelos desencarnados, recordando-os com afeto e mantendo na mente as cenas felizes que com ele viveste. Evita as evocações dolorosas que os farão sofrer ao impacto da tua mente neles fixada. Reveste o teu impulso oracional com os reais desejos de felicidade para eles, que se reconfortarão por sua vez, bendizendo-te o gesto e o sentimento. Ninguém que esteja degradado para sempre. Portanto, todo
Todos aguardam intercessão, socorro, oportunidade liberativa. Ora, pois, quanto possas, pelos que sofrem, pelos que partiram da terra, igualmente por ti mesmo, repletando-te da paz que deflui comungar com Deus. Joana de Ângeles. Estamos apresentando o programa espírita O Cristo Consolador. A hora do Espírito da Verdade. Uma mensagem de paz, amor e esperança em seu rádio. A distribuidora Chico Xavier trabalha com as obras das melhores editoras espíritas do país. Conheça as nossas tabelas e preços promocionais. Descontos que chegam até 70%. Ligue já 0800 283 7147 ou entre em contato pelo e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. Uma boa leitura nos traz muita paz. Conheça as obras da editora Chico Xavier, livros que apresentam histórias e reflexões à luz da doutrina espírita. Leia Evolução pelo Amor, livro do escritor e conferencista espírita Rossano Sobrinho. Qual o papel do amor em nossa evolução espiritual? Quem ama adoece menos? Sofrer por sofrer promove algum crescimento pessoal? O que é a porta estreita apresentada por Jesus? Qual o real conceito de caridade? O que é sublimação sexual? Essas e outras tantas questões da espiritualidade humana são respondidas com objetividade e sabedoria nesse novo livro do escritor Rossano Sobrinho. Leia também seu segundo romance, O Mensageiro da Regeneração. Um espírito iluminado reencarna na Terra a serviço da regeneração planetária. João Gabriel nasce em lar humilde e desde criança apresenta elevadas conquistas intelecto-morais, além de ostensiva mediunidade. Como porta-voz da espiritualidade superior, inicia seu ministério de esclarecimento espiritual junto às consciências adormecidas no materialismo e na descrença. Seu objetivo maior é humanizar os homens e espiritualizar os espíritos através da palavra que esclarece e do exemplo que transforma. O Mensageiro da Regeneração, novo livro de Rossano Sobrinho. Estamos apresentando o programa espírita O Cristo Consolador. A hora do Espírito da Verdade. Uma mensagem de paz, amor e esperança em seu rádio. A grandeza inigualável de Deus. Não há quem visite as cataratas do Iguaçu e não se mostre extasiado ante a imponência do espetáculo das águas e das quedas. São 275 quedas d'água, com uma altura superior a 70 metros, ao longo de mais de 2 quilômetros do rio Iguaçu. O termo Iguaçu, na língua guarani, deriva de I, água, rio, e Iguaçu, ou Guaçu, grande. Isto quer dizer água grande ou rio de grandes águas. Ao lado da exuberância da paisagem, quer seja nos dias de cheia ou de escassez, a dança incessante das águas cantantes não cansa os olhos. Há sempre mais um detalhe a ser observado. As aves que fazem seus ninhos no interior da rocha, entrando e saindo pela cortina de água. As águas que descem barrentas na cheia, e despejando-se com força, levantam uma nuvem de impecável brancura. As gotas que se debatem ao final da queda, correndo lépidas, desejando vencer o leito do rio, brilhando aos beijos do sol como cristal líquido. Há os que olham e ficam quietos, há os que tiram fotos para mostrar para os amigos. Ninguém vai acreditar numa coisa tão incrível como esta queda d'água, dizem alguns,
contemplando a garganta em forma de U invertido, com 150 metros de largura e 80 metros de altura. A famosa garganta do diabo. Alguns se deliciam, se encharcando com as nuvens de água formadas pelas quedas, e capturam um momento deixando-se fotografar. Outros ainda se deixam levar pela emoção da lenda da criação das cataratas. Uma lenda tupi-guarani que fala que há muito tempo o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e sem cataratas. Em suas margens viviam os índios caingangues, que reverenciavam o deus serpente, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha formosa, chamada Naipi. Ela deveria ser consagrada ao culto da divindade, da grande serpente. Um jovem guerreiro de nome Tarobá se enamorou de Naipi. No dia da consagração da jovem, o casal fugiu, descendo o rio numa canoa. Furiosa com os fugitivos, a grande serpente penetrou na terra e retorceu-se. Provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvido pelas águas, o casal caiu de uma grande altura. Então, Tarobá se transformou numa palmeira à beira do abismo. Naipi se transformou numa pedra junto da grande cachoeira, constantemente açoitada pela força das águas. Vigiados pelo deus serpente, eles permanecem ali. Tarobá condenado a contemplar eternamente sua amada, sem a poder tocar. A lenda é apaixonante e envolvente. Os namorados a apreciam e se encantam, descobrindo a palmeira e a pedra. Em verdade, quem se detém a observar a majestade do conjunto das cataratas, quedas, corredeiras, luxuriante vegetação, não pode deixar de pensar na grandiosidade de Deus. Deus, o escultor incansável que talhou as rochas no decurso do tempo com sua vontade. Deus, que criou a abundância das águas e lhes conferiu sonoridade, de forma que quem ouve a sequência das quedas, constante, pode perceber um mantra, ou um cantochão e embalar a própria alma. Enquanto ainda nem havíamos acordado como homens, senhores de nossa razão, Deus espalhava as sementes do seu amor, criando a mata diversificada de 1000 nuances diferentes. De verdes que se sucedem e se misturam, de folhas, flores, diversidades, onde as borboletas ensaiam bailados de intraduzível colorido. E pintor inigualável, continua até hoje alternando as cores nos arco-íris. Um aqui, outro acolá, indo de um lado a outro da enorme cratera, por onde se esvaem constantemente as águas no leito do rio. Pai Excelso ainda idealizou uma lição de fraternidade para os povos. A maioria das quedas d'água fica em território argentino, mas efetivamente é do lado brasileiro que se apreciam os mais belos panoramas. Então, os povos se abraçam. Brasileiros vão à Argentina para ter a vista de lá. Argentinos vêm ao Brasil para assistir ao espetáculo das suas próprias quedas d'água. Ah, a grandeza inigualável de Deus! Acabamos de apresentar o programa espírita O Cristo Consolador. Direção: Isoldino Rezende de Moraes. Realização: Grupo Espírita Eurípedes Barçanufo. Menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe.
tudo começou, o mundo não imaginava o que estava se passando. A transição planetária iniciou-se silenciosa, porém radical. O mundo estava preparado para a mudança, porém os seres humanos não estavam. Descubra como, quando e onde tudo começou. E se surpreenda como tudo vai ficar. Planeta Terra em transição, numa livraria mais próxima.